Olá, cara aluno e cara aluna, eu sou o professor Lucas Junqueira, professor autor e professor formador de vocês, e estou aqui para apresentar o nosso bloco 2, que está dividido em duas partes. Bom, na primeira, o nosso objetivo é analisar a emergência do nacionalismo e dos movimentos revolucionários na América Latina. Ora, lembrando que esses movimentos foram justamente uma resposta ao imperialismo, ao neocolonialismo que vinha se desenvolvendo desde que esses países se tornaram independentes. Infelizmente, reproduzindo aquelas estruturas de dependência coloniais, como nós já citamos, inclusive, no outro bloco. Pois bem, a Revolução Mexicana foi o primeiro grande movimento nacionalista na América Latina, inclusive, em verdade, foi a primeira grande revolução do século XX. E ela representou justamente a resposta ao imperialismo daquele país que mais sofria com ele, que era justamente o México, vizinho dos Estados Unidos, que décadas antes tinha perdido quase metade do seu território tomado na guerra contra os Estados Unidos. Pois bem, da Revolução Mexicana, que teve seus nomes famosos, Pancho Villa, Emiliano Zapata, as massas campesinas, especialmente aquelas de descendência indígena, buscando acesso à terra, buscando, enfim, reproduzir aquilo que ou seus antepassados tinham feito ao longo de gerações e gerações milenares, o cultivo da sua terra, condições mínimas de sobrevivência, ou mesmo aquelas camadas proletárias e outras mais que buscavam acesso ao poder político, buscavam atendimento às suas demandas, que o regime do Porfírio Díaz, que governava o México há mais de 30 anos, não estava dando conta, apesar da retórica positivista e liberal que ele propagava. Pois bem, a Revolução Mexicana, ela, aliás, a América Latina como um todo, nós também não podemos esquecer, está enquadrada dentro desse fenômeno do nacionalismo, que não é só um elemento americano, não é só uma questão americana, ela foi uma questão geral no século XX, especialmente nessa primeira metade. Mas para o caso específico da América Latina, nós temos a emergência da principal potência do século XX, justamente os Estados Unidos da América. E isso vai dar uma tonalidade especial ao nacionalismo na América Latina, pelo fato especialmente dele ser de esquerda, enquanto que o nacionalismo europeu, que é aquilo que a gente chama de os primórdios do nacionalismo, etc., tem um cunho de direita. Ou seja, os Estados Unidos, liberais e imperialistas, acabaram formando um conjunto de intelectuais na América Latina que espalhavam ideias revolucionárias de esquerda, tentando impedir justamente a continuidade do imperialismo, dos investimentos norte-americanos, que expropriavam as comunidades indígenas, que, enfim, jogavam o campesinato na peonagem, na subnutrição, na exploração, e tudo isso acabou fermentando anseios de uma revolução, enfim, de uma tomada de poder para alijar as oligarquias que se favoreciam, as oligarquias locais de cada país, que se favoreciam dessa ligação, dessa aliança com o imperialismo, especialmente o norte-americano. Mas o francês, o britânico também estão nessa toada, porque ainda eram impérios importantes no início do século XX. Com o exemplo mexicano, e a revolução foi de 1910 até, de cada autor, mas enfim, até a década de 20, ela foi realmente tumultuada, com batalhas, enfim, sangue, violência, e a partir de então nós temos, com o exemplo mexicano, nós temos a emergência de movimentos nacionalistas de cunho, especialmente de esquerda, na América Central, temos o sandinismo na década de 20, início de 30, nós temos Farabundo Martí em El Salvador e os partidos comunistas também emergindo na década de 20, como um impacto da própria Revolução Russa de 1917, ou seja, a partir de 1922 vão pipocar na América Latina sucessivamente partidos comunistas em cada país, fazendo com que uma nova tendência, enfim, um espalhamento da doutrina marxista, do comunismo, como uma alternativa de regime, alternativa econômica, de poder político,
ao neocolonialismo, ou seja, a aliança das oligarquias com o imperialismo. Essa democracia burguesa, oligárquica, enfim, implantada na América Latina, não incluía as massas. As massas não aproveitavam esse progresso dessas exportações em aliança com o imperialismo. Logo, essa mesma aliança também impedia processos autônomos de industrialização na América Latina. Então os nacionalistas, eles queriam industrializar os seus países, eles queriam independência econômica, eles queriam projetos de autonomia política e econômica que favorecessem, que alargassem os privilégios das exportações e que incluíssem as massas no mundo fabril, urbano, ou mesmo a própria reforma agrária no campo, que é uma tendência secular na América Latina. Desde a colonização a gente vê, enfim, os camponeses, a gente vê os índios buscando acesso à terra, que elas iam sendo tomadas pelos colonos, assim como a gente também vai experimentar isso no século XIX, isso vai adentrar o século XX. Ora, então, o ápice desse processo, vocês bem conhecem, é a famosíssima Revolução Cubana de 1959. Então nós vamos analisar a Cuba pré-revolucionária, vamos analisar a Cuba pós-revolucionária, o regime implantado em Cuba. Eu espero que vocês acessem os nossos textos no AVA, destinados a esses conteúdos, participem dos debates e, claro, contem comigo. Um abraço!